Salve, salve galera! Vamos ao nosso tradicionalíssimo Rumo à Posse. Hoje uma banca FADCT. É uma banca estranha e curioso que não tem feito muitos concursos ultimamente. E mais curioso ainda é o fato de que muitos alunos me solicitaram que eu comentasse. Enfim, vamos lá. É uma banca, isso chama a atenção de vocês, que não trabalha em interpretação de textos, ou seja, eu olhei as provas e eles vão direto para questões de gramática, não pegam nem textos. É muito curioso isso, muito curioso isso. Eles gostam muito de identificação de frase certa, frase errada, muita questão. Então isso engloba ortografia, crase, concordância, regência, pontuação, colocação pronominal. Então, evidentemente, que essa parte que, né, faz com que... O que gera um erro gramatical? É um erro de concordância, é um erro de regência, é um erro de crase. Inclusive, às vezes, eles colocam uma frase, olha, essa frase aqui tem um erro. É um erro de que natureza? Eles pedem até para você identificar a natureza do erro que aparece ali. Tá legal? Gosto muito de questões de identificação de classe gramatical. Muito. Esse muito, o que é um advérbio, um pronome definido, tá? Muita questão envolvendo identificação de classe gramatical, de valor semântico, tá? De conectores, de conjunções e preposições. E aqui é até curioso, tem mais questões de preposição do que de conjunção. Isso é doido. Eu chamo a atenção que geralmente as bancas privilegiam a parte de conjunções, né? Mas eles trabalham muito a parte de preposições. Tá legal? Estrutura e formação de palavras, qual o tipo de formação daquela palavra e outra coisa. Tá? Se é uma composição, se é uma derivação, se é uma composição por justaposição, se é uma derivação parasintética, se é uma derivação regressiva. Então, eles gostam muito do tipo de questão que envolve estrutura e formação de palavras. Gente, isso aqui é brincadeira que eu vou falar, mas é verdade. Eles gostam muito de questão de flexão nominal. Muita questão. Qual a diferença entre concordância nominal e flexão nominal? A concordância nominal é a concordância entre o adjetivo e o substantivo, a relação que existe basicamente entre o adjetivo e o substantivo, se o adjetivo pode ir para o plural ou singular em conformidade com a estrutura frasal. A concordância nominal é uma relação que existe entre os nomes, né? Um nome concordando com o outro, basicamente é isso, né? Então tem aqueles casos específicos, se o adjetivo pode assumir tanto a forma masculina quanto feminina, se o adjetivo pode estar no singular ou plural, mas em conformidade com a frase. A flexão nominal não é isso, não. A flexão nominal é outra coisa. A flexão nominal é aumentativo, diminutivo, qual é o feminino disso, qual é o feminino daquilo, qual é o superlativo absoluto sintético, qual é a diferença entre superlativo absoluto sintético e superlativo. E, gente, graus do adjetivo, se é um grau comparativo, se é um grau superlativo, se esse grau... O superlativo é relativo, se é absoluto, se é sintético, se é analítico. Qual o tipo, o feminino, se é o gênero de substantivo, se é um substantivo comum de dois gêneros, epiceno sobre comum. É isso que eles cobram, gente. Tá? Plural de um termo. Plural de um substantivo composto, plural de um substantivo. Eles gostam muito dessa parte de flexão nominal. Parece coisa da década de 60. Incrível, mas é a característica dessa banca. Tá? Bom, vamos lá. Vamos então para as questões, para vocês terem uma ideia. Certo? Por exemplo, aqui ele pede, olha, nessa frase aqui, como eu disse para vocês, nessa frase é um erro. Qual é a natureza do erro? Bom, vamos lá. O estudante foi convidado. Então, convidado assume a forma masculina porque está se referindo ao estudante. É o estudante, masculino, legal. Para assistir os debates. Opa, quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, tá? Rege a preposição a. Então, o erro que está aqui não deveria ser hoje, mas aos. Isso é um erro de que natureza? É um erro de regência verbal. O verbo assistir rege a preposição a no sentido de ver, de presenciar. Então não é um erro de concordância. O verbo devia estar no singular, está no plural. Não, o verbo concorda com o sujeito. Não é essa a relação. Por exemplo, foi convidado. Isso aqui está concordando direitinho com o estudante. O estudante é masculino e singular. O verbo está no singular. E a forma verbal que está no particípio convidado é masculino e singular, concordando com o estudante. Beleza.
Os debates políticos. Olha lá, debates é um núcleo. Políticos, que é um adjetivo, assume a forma masculina e plural, concordando com o substantivo. Isso aqui é uma relação de concordância nominal que está perfeita. Agora, a relação de regência aqui está errada, porque o verbo assistir rege a preposição a no sentido de ver, de presenciar. Então, a ausência da preposição configura uma falha de regência verbal. Beleza? Maravilha. Questão número 2 é uma questão de crase, né? Identificação de frase certa e frase errada. Então ele pede que foi empregado corretamente. No próximo verão iremos a Roma. Eu vou a Roma, eu volto de Roma. Então, embora o verbo ir exija a presença da preposição a, Roma é um substantivo de gênero neutro, não tem artigo, não é masculino e feminino. Tanto é que quando a gente substitui por volto, fica volto de é só a preposição. Você vê que não tem nem o artigo o nem o artigo a. Se fosse iremos a Roma dos Césares, aí já seria feminino. Tanto é que eu volto da Roma dos Césares. Mas sendo iremos a Roma, simplesmente, né, sem o dos Césares, por exemplo, que aliás é uma frase que eles adoram em prova, ele é neutro. Ele não tem nem forma masculina nem forma feminina, por isso que não há o artigo, é só a preposição, tinha que ser sem crase. Retornou à terra. Olha lá, o marinheiro abandonou o barco e retornou à terra. Terra está no sentido de terra firme. A palavra terra, quando tem sentido de terra firme, certo? Ele não pode ser precedido de artigo. Se ele não pode ser precedido de artigo, consequentemente não pode haver crase, porque vai haver apenas a preposição. Quem retorna, retorna a alguma coisa, a algum lugar, tudo bem, a preposição a existe, mas não vai haver o artigo, porque a palavra terra, quando significar terra firme, não pode ter crase. Tá? Não pode ter artigo, não pode ter crase, consequentemente. Se a frase fosse assim, depois de passar 2 anos na Europa, voltei à terra, terra aí já seria voltei à terra, terra natal. Aí já teria crase. Ficava frio à medida que, ao passo que anoitecia. Gente, essa locução conjuntiva à medida que, também a proporção que, cujo núcleo é medida, que é o substantivo feminino, e a proporção que, proporção também é feminino, tanto os dois, a medida que como a proporção que, ambos são com crase. E quando a gente substitui por ao passo que, você vê que assume passo que é masculino, ficou com ao antes. É da natureza da locução conjuntiva de proporção, que tem esse valor proporcional. Solicitamos ajuda a Vossa Excelência. Gente, antes dos pronomes possessivos, que são iniciadas por Vossa Excelência, ou por Sua Excelência, Vossa Majestade, Sua Majestade, não pode haver artigo. Consequentemente, não pode haver crase. É só a preposição. Tá? Então, antes dos pronomes de tratamento, perdão, porque vossa aqui não é pronome possessivo. Então, antes dos pronomes de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Magnificência, enfim. Legal? Não pode haver artigo. E a mesma coisa acontece com Sua Excelência, Sua Majestade, Sua Senhoria. Só a preposição. Se só há preposição, não pode haver crase. Questão número 3. Assinale a alternativa que apresenta todos os vocábulos acentuados segundo a mesma regra. Vamos lá. Amálgama, proparoxítono. Opa. Ariete se separa assim. A, ri, e, t. Também é proparoxítono. A sílaba tônica é a antepenúltima. Zéfiro, proparoxítono. Sinonímia não. Sinonímia é paroxítono terminado em ditongo. Então, por causa dessa palavra, a letra A dança. Prófugo, proparoxítono. Déspota, proparoxítono. Protótipo, proparoxítono. Autópia. Autópia, olha só que besteira. Autópsia. Autópsia. Paroxítono terminado em ditongo. Então, por causa de autópsia, a letra B dança. Olha lá. Letra C. Prófugo, proparoxítono. Égide, proparoxítono. Ômega, proparoxítono. Mas imundície, paroxítono terminado em ditongo crescente. Paroxítono terminado em ditongo. Então, por causa de imundície, que cai na regra dos paroxítonos, a letra C dança. Letra D. Lúcido, século, próximo e ímprobo. Todos são proparoxítonos. Então,
questões de ortografia, incluindo regras de acentuação. Então você tem que saber todas as regras de acentuação. É uma exigência dessa banca. Eles adoram questões de regras de acentuação. Então é um assunto que você tem que privilegiar em seus estudos para essa banca. Questão número 4. A questão número 4 é uma questão, certo, que envolve a parte de semântica de preposições. Legal? Então, voltou a limpar as unhas com o grampo. Ah, aliás, um detalhe importante, o comando, né? Uma relação de causa. Com o grampo, você usou o grampo, ou seja, o grampo foi o instrumento que você utilizou para limpar as unhas. Então, essa preposição com estabelece uma ideia de instrumento. Estive com Lalino, companhia. Era nosso agregado desde muitos anos. Tempo. Letra D. Aristarco arrebentava, ele explodia não no sentido denotativo, mas no sentido conotativo, figurado. Ele explodia, né, no sentido de gritar, demonstrar com muita força sua alegria. E ele gritava, falava, explodia, arrebentava. Por quê? Por causa do seu júbilo. Júbilo significa uma grande alegria. Então, por causa da grande alegria, da grande satisfação, da grande felicidade, ele arrebentava, ele explodia, ele falava, ele gritava. Então, aqui sim, a preposição de estabelece ideia de causa, de razão, de motivo. É essa a resposta. Questão número 5 é uma questão que envolve estrutura e formação de palavras. Ele quer que seja justa posição. Aliás, a própria palavra justa posição é justa posição. Qual é a diferença entre a derivação? A derivação só tem um radical. A composição tem que ter dois radicais. Tem que ter dois radicais. Só que existe uma diferença entre composição por derivação, composição por justa posição e por aglutinação. A aglutinação, quando você junta, perde fonemas. Legal? Já na justa posição, a própria palavra justa posição, eu junto a palavra justa, que é um adjetivo, mais a palavra posição. E repare que não houve perda de nada. É uma justa posição. É uma justa posição. Certo? Um belo exemplo de justa posição. Existe um termo que é uma composição, que é por aglutinação. É quando há perda de fonemas. É um exemplo horrível. Cadáver. Sabe o que é cadáver? É carne dada aos vermes. Então você juntou 3 palavras, você vê que é uma carne, né? O RNE, K de cadáver, tá lá, mas cadê o resto da palavra? Dada, né? Você tem um dá, mas cadê o outro? Vermes, cadê o MS? Isso aqui é uma aglutinação. Então é quando você tem mais de um radical, mas aglutinou. Quando aglutina, você perde fonemas, você perde sons. Legal? Maravilha. Eu vou fazer de trás para frente. Planalto é plano mais alto. Certo? Beleza. Cadê esse A? Perdão, cadê o O? Se houve a perda do O, aglutinou. Se houve uma perda de fonema. Então o O dançou. Se o O dançou, é um caso de aglutinação. Hidroelétrica. Hidro, você manteve. Elétrica também. Agora você pode aglutinar essa palavra, hidrelétrica. Se você tirou o O, tá legal? Passa a ser uma aglutinação. Pernalta é perna mais alta. Repara que tem 2 As. Perna termina em A e a outra termina em A. Um desses As dança. Um deles dança. Aglutinou. Não é perna alta, é perna alta. Então um A dança. Embora é em boa hora. Olha que legal. Olha só. Em boa. Cadê o Azinho de boa? Perdeu. Hora. Cadê o O depois? Meio-dia. Esse aqui, tá? Você justapôs. Meio não perdeu nada, dia não perdeu nada. Fidalgo é filho de algo.
Pô, aí perdeu pra caramba, né? Fidalgo, filho de algo, você vê que o LHO já de cara dança. Mal me quer, mal me quer. Tudo foi conservado. Então aqui, tá? Nós temos um caso de justaposição. Aguardente não. É água. Então vou colocar aqui, água mais ardente. Um desses dois A's aqui, ó, água acaba em A. Ardente começa em A, então teria dois A's. Um A dança. Cabisbaixo é a cabeça baixa. Virou um adjetivo, né? Quando uma pessoa é cabisbaixa, quando uma pessoa é cabisbaixa, significa que ela está triste, angustiada. Então ela está desanimada em relação a alguma coisa. Ela está com a cabeça baixa. Certo? Mas você vê, cabisbaixo, você vê que sofre com uma alteração enorme. Cadê o S cedilha A? Né? Então, outra que aglutinou. Girassol. Gira e sol. Manteve a estrutura, manteve todos os sons. Dobrou o S, porque agora, pela nova reescrita, né, você tem que dobrar o S para manter a estrutura sonora, para manter o som do S. Porque se você escreve com S só, ficaria girasol. Pontapé. Olha lá, você tem ponta e pé. As duas palavras são conservadas. Não há comprometimento de nenhum som. Manda-chuva. Você tem manda e você tem a forma verbal chuva. Você não teve perda de nenhum fonema. Então, todas essas palavras estão justapostas. Você juntou os radicais sem gerar perda de som. Tá? Todas elas são compostas por justaposição. Tá? Então, aguardente, cabisbaixo, embora, fidalgo, planalto, pernalta, já são por aglutinação. Então, você vê, eles gostam de estrutura e formação de palavras. Qual tipo de formação? Aqui nós temos um caso de composição, mas poderia ser uma questão de derivação. Questão de flexão normal, gente. Identificar se é um grau adjetivo superlativo, se é um grau comparativo. E ele pede especificamente superlativo absoluto sintético. Superlativo absoluto sintético, superlativo é uma super qualificação. Mas sintético vem de síntese, resumido, ou seja, de uma palavra só. Então, por exemplo, ótimo, ele não é bom, ele é ótimo. Então, eu estou, né, aumentando, eu estou dando uma super qualificação, mas numa palavra só. Então, isso aqui é um superlativo absoluto sintético, em síntese. Síntese quer dizer resumiu. Resumiu numa palavra só. Se eu dissesse ele é muito bom é a mesma coisa que ótimo. Só que não está aparecendo em uma palavra só, está aparecendo em duas. Certo? Então é um superlativo absoluto analítico. Analítico. Tá? Então, aquela moça é muito bonita. Muito bonita. É extremamente bonita. Duas palavras. Extremamente bonita para dizer que ela é linda. Certo? Para dizer que ela é maravilhosa. Ótimo. Isso aí é um superlativo absoluto analítico. Agora, se disser, ela é belíssima. Certo? Ela é belíssima. Superlativo absoluto sintético. Ele é riquíssimo. Paupérrimo, sintético. Ele é extremamente pobre, ele é pobre à beça. Ele é muito rico, riquíssimo, ele é muito rico, extremamente rico, rico demais. Tá rico à beça, rico pra caramba. Aí tem mais de uma palavra, analítico. Ele é o mais esperto da turma. Opa, pera lá, aqui, ó, eu não estou nem dizendo que ele é muito esperto, não. Ele é o mais esperto da turma. Isso aqui... Tá? Quando a gente compara alguém com todo, é o superlativo relativo. Ele é relativo ao todo. Superlativo relativo. O teste foi facílimo. Ou seja, o teste não foi fácil. Foi muito fácil. Foi extremamente fácil. Só que se eu usasse muito fácil, extremamente fácil, eu estaria utilizando mais de uma palavra. 2, 3 palavras. Certo? Foi fácil a beça. A beça, esse A, se escreve assim. A com crase, BE, cedilha A. Seria analítico. Né? Mas como eu tenho uma palavra só para dizer que foi muito fácil, eu aglutinei, olha que palavra legal, eu aglutinei
Tá? Eu sintetizei numa palavra só, resumi numa palavra só a ideia de muito fácil, de extremamente fácil, uma palavra facílimo, numa palavra só. Isso aqui é um superlativo absoluto sintético. Extremamente esperto, olha, eu estou usando duas palavras. Isso aqui é analítico. Se eu dissesse espertíssima, seria sintético. Foi a prova de português menos complicada que já fizemos. Olha só, o que eu estou fazendo? Estou comparando essa prova com todos os demais. Seu superlativo relativo e não absoluto. O absoluto não estabelece nenhum tipo de comparação. No relativo é relativo daquele elemento com o todo. Legal? Olha lá, questão de classes gramaticais. Como eu falei, questões de morfossintaxe. O assunto que eles gostam muito, de identificação de classe gramatical. Engraçado, na parte de morfossintaxe, eu não vi praticamente questões envolvendo funções sintáticas. Eu vi mais classe gramatical, muita questão envolvendo classe gramatical. Tá? Quanto ao emprego do pronome relativo, do pronome oblíquo, classe gramatical normal de uma palavra, enfim. Então, todos me ajudaram. Gente, lembrando sempre que a ideia reflexiva, o cara tem que praticar e sofrer a ação. Ele tem que fazer a coisa nele próprio. Todos me ajudaram. Quem é que me ajudou? Todos. Quem foi ajudado? Eu. Há uma coincidência entre quem pratica e quem sofre a ação? Não. Então não é. Isso aqui não há uma reflexividade. Reflexividade é quando uma pessoa pratica. Eu me vi. Tá? Ele se viu no espelho. Ele se viu. Quem é que viu? Ele. Ele viu quem? Ele próprio. Grosseiramente, ele próprio. Agora, todos me ajudaram. Quem praticou a ação foi todos. Quem é que foi ajudado? Quem é que sofreu a ação? Eu. Me ajudaram. Então, quem pratica ação não é o mesmo cara que sofre ação. Eu me feri. Quem é que feriu? Quem é que praticou a ação de ferir? Eu. Quem é que foi ferido? Eu próprio. Tá? Então, o cara que praticou a ação é o mesmo que sofre a ação? Sim. Se eu, em vez de me ferir, por exemplo, se eu dissesse eu te feri, eu praticaria a ação, mas quem foi ferido foi você. Não haveria mais a reflexividade porque a pessoa que praticou a ação não seria mais a mesma que sofreu a ação verbal. A reflexividade é justamente isso. O cara que pratica é o mesmo que sofre a ação. Então, quem praticou a ação? Eu. Tá? Eu usei a faca. Eu usei a faca em mim mesmo, sem querer. Mas eu poderia usar a faca, às vezes, sem querer em outra pessoa. Então, a reflexividade aparece aqui. Eu te direi. Quem é que vai praticar a ação? Eu. Quem é que vai ouvir? Sou eu mesmo? Não. Eu não direi a coisa a mim mesmo. Se eu dissesse, eu me direi isso, eu direi a mim mesmo alguma coisa, haveria reflexividade, mas aqui é outra pessoa. Assim, tu é a pessoa com quem eu estou conversando. Ou prejudicas, você vai prejudicar uma outra pessoa, inclusive até sei qual é o sexo, masculino, porque o pronome oblíquo substitui alguém do sexo masculino. Então, tu prejudicas alguém, algum menino, algum homem, enfim. Questão de concordância nominal. Aqueles casinhos de concordância nominal. É proibida a entrada. Olha lá, eu tenho aquele caso do verbo ser. Se eu não tenho determinante, repare que eu não tenho determinante, a palavra entrada está sem determinante, o adjetivo tem que vir na forma neutra. E a forma neutra é masculina. O certo seria é proibido. Entrada é proibido. A mesmíssima coisa acontece na letra B de bola. Cerveja está sem determinante. Se viesse com determinante, seria outra história. Se eu colocasse na letra A, se eu colocasse a entrada de estudante, aí sim, é proibida. A entrada é proibida. Legal? Eu teria um determinante para a palavra entrada e eu, proibida, já assumiria a forma feminina concordando com esse determinante da palavra entrada. Cerveja também está sem determinante. Então, esse adjetivo tem que vir na forma neutra. E a forma neutra é a forma masculina. Bom é masculino. É essa a resposta. Se fosse com determinante, ou até mesmo, não precisa nem ser o artigo. Por exemplo, poderia ser o pronome demonstrativo. Essa cerveja. Usei um determinante, aí sim o adjetivo concorda com esse determinante. E isso é um fenômeno que acontece com o verbo ser, hein, pessoal? Essa cerveja é boa. Aí sim o adjetivo viria na forma
feminina. Se eu não tivesse o verbo ser, esse é um fenômeno do verbo ser, fenômeno específico de concordância nominal relacionado ao verbo ser. Se eu não tivesse esse verbo ser, o adjetivo concorda com o substantivo. Entrada feminina é entrada proibida. Agora eu usei o verbo ser, entrada é proibido. Com o verbo ser, aí você tem que observar se esse substantivo feminino vem com determinante. Se vier com determinante, o elemento seguinte aí sim virá na forma feminina. Então é o que acontece. Cerveja é bom. Eu tenho o verbo ser. Eu tenho o substantivo cerveja. Veio com determinante? Não. Então o adjetivo tem que vir na forma neutra. A língua é machista. A forma neutra é masculina. Beleza? Agora, se eu não tivesse o verbo ser, cerveja, boa. Cerveja boa. Legal? E usei o determinante, que não necessariamente é o artigo. Pode ser o pronome demonstrativo. Aí o adjetivo passa a concordar com esse determinante. Os jogadores estavam bastante cansados. Gente, bastante funciona exatamente igual ao muito. Se o muito for advérbio, se for invariável, o bastante também vai ser advérbio, vai ser invariável. Como é que você falaria? Os jogadores estavam muitos cansados? Não, estavam muito cansados. Então, bastante é invariável aqui. Até porque cansados é adjetivo. Então, tanto muito quanto bastante aqui, eles exercem a função de advérbio. E quando eles são advérbio, o advérbio é uma palavra invariável. Lembrando sempre que o advérbio é uma palavra que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Cansados é um adjetivo. Eles não estavam apenas cansados, estavam muito cansados. Então, olha lá, você vê que ele modifica a ideia do adjetivo. Modificou a ideia de adjetivo, ele é um advérbio. Se é um advérbio, é uma palavra invariável. Muito vai ser invariável. Se eu dissesse assim, bastantes jogadores ficaram cansados. Aí sim. Repare, jogadores é um substantivo. Se jogadores é substantivo, lembra o que eu falei do advérbio? O advérbio é uma palavra invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Só que agora a área de influência do bastantes é sobre jogadores. Jogadores é substantivo. Então esse termo aqui não é advérbio, ele é um pronome indefinido. E repare, como é aquilo que eu falei, o bastante funciona exatamente igual ao muito. Se o muito flexionar, é porque ele não é advérbio, ele é um pronome indefinido. Então o bastante também flexiona. É o que acontece. Muitos jogadores, olha lá, flexionou no plural, muitos jogadores ficaram cansados. Então se eu falo muitos jogadores, tem que ser bastantes jogadores. Já que os jogadores estavam bastante cansados. Por quê? Porque eles estavam muito cansados. Então, tanto bastante quanto muito na letra C são advérbios. Nessa frase que eu escrevi agora, são pronomes indefinidos. E por fim, letra D. Alerta é sempre advérbio, como eu acabei de falar. E se ele é advérbio, ele é invariável. Então, o certo seria alerta. Tá legal? Então, os vigilantes ficaram alerta. Advérbio é invariável. Questão número 9, olha lá. A segunda questão que nós estamos vendo de semântica de preposições. Lembra que eu falei para vocês que eles gostam mais de trabalhar semântica de preposições do que de conjunções? Curioso isso. Cheguem cedo para não perdermos o primeiro espetáculo. A fim de... com o objetivo de, com a intenção de, com a finalidade de. Olha lá, essa preposição para, certo? Finalidade. Com a finalidade de. Se eu substituo para por a fim de, com o objetivo de, com a finalidade de, é porque estabelece realmente ideia de finalidade. Beleza? Já chegamos à resposta. Letra A. Vou me aposentar por tempo de serviço, por tempo de contribuição. Tá? Então, esse aqui é, olha, vou me aposentar de que jeito? Por que modo? Então, é o modo pelo qual eu vou me aposentar. Tempo de contribuição. Poderia apresentar por outros meios. Tá? Aliás, isso aqui é mais de ideia de meio. É esse o meio que eu vou utilizar para me aposentar, através do tempo. Deu ideia de através de, ideia de meio.
Aguardavam com ansiedade, o modo como ele estava aguardando. Aqui sim, a ideia de modo mesmo. Com ansiedade. Tá? Inclusive, eu poderia até substituir por ansiosamente, né? Que são aqueles advérbios terminados em mente que dão a ideia de modo. O cachorro morreu de doença desconhecida, ou seja, a causa da doença, essa preposição de estabelece a ideia de causa, tá? Estabelece a ideia de causa, porque a causa da doença, tá, é desconhecida. Qual foi a causa? Foi uma doença desconhecida. Então, essa doença desconhecida foi a causa da morte do cachorro. Tá legal? Essas duas outras preposições de, tá, por tempo de contribuição, tá, estão relacionadas à palavra tempo. Aqui, essa aqui na letra B. Tempo, então eu estou apenas tipificando. Tipificando. Não é qual é tempo de contribuição, é tempo de idade. Então, é uma ideia de tipificação. O resultado do concurso. Aqui ele é um complemento da palavra resultado. Questão número 10. A verdade, eu sei, é impossível. Questão de pontuação, que é a identificação de frase certa e frase errada, ou até de justificativa do emprego dos sinais, pontuação, outra coisa. Vem cá, o que é? Olha lá, a verdade é impossível. Então, a verdade é sujeito, é impossível, é verbo, só que entre o sujeito e o verbo, eu tenho uma oração intercalada. Por que eu sei que é uma oração? Porque sei é verbo. O que caracteriza uma oração? Não é a presença de um verbo? Sim, sei é verbo. Então, dentro da oração principal, a verdade é impossível. Dentro dessa oração principal, eu tenho uma outra oração. E essa outra oração está isolada por vírgulas. Então, na realidade, qual é a finalidade das vírgulas? É isolar essa oração que está intercalada, está dentro da outra. Por isso que a resposta é a letra B de bola. Por fim, questão número 11. Estudou muito durante vários dias. Muito está ligado à palavra estudou. Estudou é verbo. Olha lá o que a gente viu lá naquela questãozinha de concordância nominal. Né? Uma palavra invariável que modifica a ideia de verbo, de adjetivo ou de outro advérbio. Então, essa palavra aqui está intensificando o verbo. Uma palavra que intensifica um verbo é um advérbio. Estudou muito durante vários dias, logo deve estar preparado para o concurso. Portanto, deve estar preparado para o concurso. Então, deve estar preparado para o concurso. Ele é sinônimo de então, de logo, de portanto. Certo? É uma conjunção, assunto importantíssimo, uma conjunção coordenativa conclusiva. Estabelece uma ideia de conclusão, de dedução. Estou deduzindo, olha, estudou muito durante vários dias, concluo, portanto, deduzo, portanto. Então, essa conjunção logo introduz uma ideia de dedução, de conclusão, suposição em relação à informação prestada na oração anterior. Né? Que eu sei uma coisa, que ele estudou muito. O que eu concluo, o que eu deduzo a partir dessa informação? Que ele deve estar preparado para o concurso. Então, essa conjunção logo é uma conjunção coordenativa conclusiva. A gente já chegou à resposta, né? Para o concurso, olha só o artigo o antes da palavra concurso. Se eu tenho um artigo o, obviamente concurso só pode ser o quê? Substantivo. Não substantivo masculino. Confirmamos a resposta, é a letra C. Bom, com essa questãozinha, nós encerramos mais um rumo à posse. Certo? Mais um rumo à posse. Em que eu acho que ficou bem claro, ficou bem evidente a característica dessa banca, certo? FADCT. É uma banca que não cobra interpretação de textos, gosta muito de questão de flexão nominal, aumentativo, diminutivo, feminino, masculino, se é um substantivo epiceno, se é comum de dois gêneros, se é sobrecomum, qual é o aumentativo disso, qual é o diminutivo daquilo, se é um superlativo, flexão nominal de adjetivos também, se tem um superlativo absoluto sintético, então, enfim. Qual o grau comparativo, o grau superlativo. Tá? Muita questão de identificação de frase certa e frase errada.
E às vezes também eles pedem na identificação de frase certa por que está certo, por que está errado, qual é o tipo de erro que apareceu, se é de regência, de concordância, de pontuação de crase. Legal. Em questão de pontuação, a identificação do por que justifica o emprego, dos sinais de pontuação. Enfim, muita questão de identificação de classe gramatical, o que é curioso, né? Geralmente quando as bancas perguntam a identificação de classe gramatical, eles também perguntam a identificação das funções sintáticas, mas eu não encontrei. Não, se eu vi uma questãozinha só, e, enfim, não é uma coisa tão relevante. Tá aí, as características da banca estão bem definidas aí nessa apresentação. Valeu, galera! É isso aí, continue me seguindo para tudo aquilo que a gente apresenta, a nossa tradicionalíssima live, a questão do dia que eu coloco sempre lá no Instagram, né? Basta você me seguir, professor _ Rosenthal, arroba professor _ Rosenthal, certo? E estamos sempre à disposição aí de vocês. Valeu, galera, um grande abraço para todos e até a próxima.